O canal Vozes do Transporte tem apoio da Volvo. Siga com a Volvo Caminhões rumo ao zero acidentes. Olá, eu sou a Andréa. E eu sou a Dani. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Vozes do Transporte. Hoje com um tema que eu diria, para resumir, necessário. Necessário, é tão necessário para o TRC, né, que é o transporte rodoviário de carga, mas eu acho que para toda a sociedade, todas as áreas aí. E que bom, né, que estamos falando disso dentro de uma área que nunca se falou quase, né, Dé? Pois é, a gente vai falar sobre saúde, bem-estar, saúde mental, saúde emocional. E quem está aqui com a gente no nosso sofá é a Cândida Bessa, que é diretora de saúde e bem-estar da transportadora Transjordano. Seja muito bem-vinda ao nosso sofá, Cândida. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço por estar aqui, estar divulgando os trabalhos que eu estou fazendo, que vai ser muito bom para os motoristas e para o Brasil, de modo geral. Ah, que bom. Cândida, esse assunto realmente é um assunto que eu acho muito bom de ser falado, né? Porque a gente sabe que hoje quase 30% dos acidentes que acontecem nas rodovias é provocado por esse estresse, pelo cansaço, por ansiedade, depressão, né? E que bom que as pessoas conseguem enxergar, porque às vezes acontece um acidente, mas aí às vezes não conseguiam mensurar isso, e hoje a gente já vê isso acontecer. Então eu queria que você contasse um pouquinho como é esse trabalho que você está desenvolvendo lá na Transjordano, por que deu sentiu essa necessidade, o que foi observando ali, e qual é o grande segredo aí desse trabalho que a gente já sabe que está colhendo bons frutos aí, né? Esse trabalho começou de uma forma diferente. Eu trabalhava na Transjordano, eu trabalhava com logística e na área comercial, desde quando fundou. E eu sempre tinha vontade de fazer alguma coisa para os motoristas, porque eu sabia das dificuldades que eles faziam. Só que, há anos atrás, o que aconteceu? De repente, a minha vida parou. Eu infartei. Então, assim, foi um susto. E no tempo de recuperação, foi devagar, custoso. Aí eu comecei a estudar e procurar coisas. O que eu vou fazer agora, né? Porque eu optei por não voltar mais para a empresa por causa do estresse. Eu preciso de achar alguma coisa. Comecei a estudar. Aí, quando fazer cursos, quando eu fiquei conhecendo Mindfulness. E aí eu procurei fazer um curso. Durante um ano eu fiz o curso de Fundamentos de Mindfulness no Instituto de Psiquiatria da USP. E hoje eu sou a responsável por esse curso. Eu estou instrutora de Mindfulness. E o que isso que eu ia perguntar, né? Eu queria que você trouxesse um pouco o que é o Mindfulness e o conceito dele. Explicar um pouquinho, assim, porque eu realmente eu não sei exatamente muito o que... Mindfulness, na tradução para o português, significa atenção plena. Então, isso fala Mindfulness. Atenção plena. Atenção plena. É você estar atento em tudo que você estiver fazendo. Uhum. Que é uma habilidade humana que todo mundo pode aprender, de prestar atenção, de estar atenta no momento presente, de uma forma gentil, amorosa e amigável. E a gente treina isso com exercícios de meditação e também com pequenos exercícios e pequenas pausas que a gente faz no nosso dia a dia. Como, por exemplo, você pode meditar escovando os dentes. Como é isso? É você prestar atenção no movimento da escova, no sabor do creme dental, na textura do creme dental. Pode meditar caminhando, tomando um café. Então, assim, no dia a dia, nas pequenas coisas, se você estiver fazendo e prestando atenção, você está meditando. Que a gente chama isso das meditações informais. E seria, por exemplo, a gente está no automático. Então, por exemplo, vamos trazer isso para o motorista.
Ele tem lá, ele chega na empresa, ele tem que, não sei, bater um cartão, aí olhar o caminhão, entrar no caminhão, pegar a carga e tal. Ele faz meio que tudo no automático. Então, essa técnica que você trouxe para a empresa faz com que o motorista não reduza um pouco essas ações no automático e comece a observar todo o processo de uma maneira diferente? Ele praticamente, a gente ensina ele a prestar atenção, tem exercícios, que são as práticas. Então, ele acostuma a prestar atenção em todas as atividades. Ele treina a mente, tem exercício que é para treinar a mente, para prestar atenção no que você está fazendo. Ele treinou, aí ele chega, ele vai fazer um checklist, ele pode fazer uma prática, que é até uma prática nova que eu estou desenvolvendo agora, que ele fazer uma prática antes de fazer o checklist, porque são 70 itens. Então, se ele fizer, a possibilidade dele errar não vai ser grande. Se ele não fizer, ele pode errar, pode passar em algum item com pressa. E quando ele faz essa prática antes, é mais tranquilo. Tem outra também que eu estou criando, é de bater o pneu. É uma meditação para ele fazer antes de bater os pneus. Porque ele vai prestar atenção quando ele estiver batendo, ele vai estar atento. Antes, tem umas respirações antes da meditação. Ele vai observar detalhes. Teve nas últimas aulas, ele falou o seguinte: olha, eu estava batendo o pneu, né? Eu meditei antes, eu consegui ver algum defeito, alguma coisa lá, coisa que eu não veria antes. Entendi. Ou seja, ele para de fazer as coisas no automático. Desde um ato simples, que é escovar o dente, ele está prestando atenção na escovação e não em outras coisas que, de repente, podem ser até problemas pessoais ou problemas do dia a dia, ele está focado. Então, quando ele consegue ter, né, você deu o exemplo da escovação de dente, mas trazendo para a realidade dele, ele faz com muito mais atenção aquela situação. Por exemplo, você falou 70 itens. Se ele viaja, né, de repente ele sai, ele vai fazendo no automático e sai, né, ali desses 70 itens, dá atenção a isso, ele pode perder alguma coisa. E ele fazendo com esse olhar, com essa meditação que foca, aí ele faz com o olhar mais atento. É isso. A meditação é um treino, porque a nossa mente vive no piloto automático. Você está fazendo uma coisa, já pensando em outra. A mente, a mente é assim, a mente é dispersa, porque a gente precisa de trabalhar, ter ideias, né, fazer um monte de coisa. Só que na meditação a gente treina a mente para ele ficar aonde eu quero. E me fala uma coisa, eu fico imaginando assim, você falando, eu sou super acelerada. A minha colega aqui também. Eu fico imaginando assim, a gente fazendo isso, talvez no primeiro momento, eu ia ter muita dificuldade. Só de pensar assim, de você falasse pra mim, ai, olha, uma meditação. Como foi isso pro motorista? Porque assim, a gente, por mais que a gente seja acelerada, eu, por exemplo, me interesso muito por esses assuntos. Então, eu tô sempre lendo, eu acho muito interessante. O motorista, não sei, o que a gente vê até nas pesquisas, que eles nunca levaram isso também muito a sério dentro da rotina deles. De repente, né? São mais resistentes. Mais resistentes, ou talvez, não sei, nunca pararam para pensar. Como que foi incorporar isso e como foi no primeiro momento a aceitação deles e como é hoje e que diferença você percebe nesses motoristas, assim, que de repente no começo não entenderam muito bem, aí depois começaram a fazer? Realmente foi muito difícil no início. E até hoje continua tendo rejeição, porque eles não estão acostumados com isso. E é uma prática totalmente diferente, né, do mundo, eu digo assim, do mundo real. E no início, eu lembro quando eu estava na unidade de Sumaré, convidando o pessoal, explicando o que é. Eu escutei assim, alguém passando no corredor, falando, isso é coisa de religião. Nossa! Aí que eu fiz, ok, passou, depois eu identifiquei quem que era, fui lá, bati um papo com ele, conversei. Mas eu tenho motoristas também que fazem, que adoram, continuam praticando. Inclusive eu tenho um depoimento muito legal, se vocês quiserem ver depois,
de um motorista, como ele mudou o comportamento dele. Em que sentido, assim? Comportamento de vida, estilo de vida mesmo. Ou seja, saiu do caminhão e foi para o dia a dia dele. Não, no dia a dia dele, ele conta que antes de fazer as práticas, de entender o processo, que ele já tinha 4 esposas, que ele era muito casca-grossa, que ele tratava mal a esposa, né? Nossa, Por isso que ele já era a 4ª mulher, que ele não dava valor para ela, não dava valor para ele. Porque na Mindfulness você aprende a se valorizar, né? Valorizar o outro também, além de treinar a atenção. entendi. E aí ele trouxe esses aprendizados para a vida dele e automaticamente eu acredito que até na profissão ele deve ter melhorado, porque quando você também tem muitos problemas pessoais ou qualquer coisa desse tipo, você traz um pouco do seu trabalho. Você trabalha irritado, você trabalha bravo, você trabalha sem paciência, né? Exato. Então, no tato com o cliente ali, de repente, você acaba descontando. Então, eu imagino, não sei se é isso que aconteceu, que ele também deve ter melhorado até o desempenho dele dentro da empresa. Sim, a gente tem uma pesquisa que a gente fez, foi em 2025, no final, que tem um gráfico lá dos motoristas que participaram, melhorou bastante coisa. Tem. Tipo, 85% menos acidente. Nossa. Uau. 75% freadas bruscas. Diminuíram. Tudo reduzido. Reduziram. E 47% reduziram de multas. De multas? Multas. Olha multas só. de trânsito. Porque a pessoa tá irritada, corre, né, de repente. E você percebeu esses dados são depois de que você iniciou a prática do Mindfulness, Com né? essa turma. Com essa turma. Eu não me lembro, não sei te falar a quantidade agora, mas foi com essa turma, que foi o primeiro levantamento que a gente fez. Entendi. Como é meio demorado, a gente está fazendo o segundo agora. Entendi. Quanto tempo demora até você aplicar a técnica e conseguir ter um dado, um resultado, assim? Quanto tempo de avaliação, vamos O dizer nosso assim? curso são 4 aulas, uma vez por semana, geralmente faz das 20 às 21 horas, online. Então, só que eu envio práticas para eles fazerem durante a semana, quando eles quiserem. Eles têm que praticar, gente, porque é um estilo de vida. Não é aquela coisa, fala assim, ó, eu fiz um curso, agora eu tô ótimo. Não, você tem que praticar. É adotar para a vida, né? É levar Estilo no dia a de vida. dia. É um estilo de vida, é como tomar café da manhã ou tomar água. Eu vou fazer essa prática no meu dia a dia porque está me fazendo melhor. É isso, Então, basicamente isso. ele faz esse curso durante esses 4 semanas, aí ele leva isso para o dia a dia, mas pelas pesquisas, com 8 semanas, você começa a notar diferença nos seus comportamentos, no seu estilo de vida. Isso é bom, porque geralmente é isso, né? Eles falam que uma mudança de hábito leva geralmente um tempo parecido com esse de 8 semanas. Isso é interessante. E o que vocês pretendem ampliar isso, de repente, para a família desse motorista, já que é online, né? Como que vocês estão vendo isso, assim, na empresa de vocês? Olha, eu já tenho algumas esposas que já fizeram, não são muitas. Eu não sei se elas ficam com medo de entrar lá com os motoristas, mas eu já tenho algumas. Tem filhas que já fizeram. Legal. Legal. Então, eu tenho o convite. Mas como é algo bem diferente, não é todo mundo que isso vai me ajudar nisso, mas já melhorou bastante. E como eles colocam, eles fazem a meditação? Ela é curta? No dia a dia, eles conseguem aplicar, por exemplo, quando eles estão acordando na cabine do caminhão ali? Como que poderia colocar em prática? Como se coloca em prática? Em prática. Eu mando, a cada semana de aula, eu mando para eles 5 áudios de meditação, de 3, 8 e 15 minutos. Então, ele escolhe o horário que for melhor, liga aquele áudio, né, e senta e faz.
E eles podem estar fazendo no dia a dia. Por exemplo, no caso, batendo os pneus, ele pode fazer caminhando. Se ele chega numa usina, ele vai, estaciona o caminhão, ele vai até a entrada, né, onde vai entregar a documentação. Ele pode ir caminhando e fazendo a meditação. Inclusive, tem um livro da Google, que é Busque Dentro de Você. Na Google tem o CEO de Mindfulness, e tem um engenheiro que conta, ele fala que quando ele vai ao toalete, ao banheiro, ele tem as melhores ideias, que ele vai e volta meditando. Então, é uma coisa que os motoristas podem fazer no dia a dia. Não é uma coisa que eles precisam ter um lugar fixo para fazer. E eles se sentem bem cuidados com isso, porque eu acho que também, eu fico imaginando que possa ser uma coisa que traz uma valorização para ele, né? Fala, poxa, eles estão se preocupando com o meu bem-estar, com o jeito que a minha mente está acelerada, com o meu cuidado, e não estão me cobrando nada, assim, né? Você não cobra dele um resultado, não tem. né? Que nem, por exemplo, se ele vai lá pegar o caminhão, tem, quero que você faça a média. E nesse momento você não tá cobrando nada, você tá oferecendo para ele. Na verdade, é uma consequência, né? Com mindfulness, você tem esses benefícios, como você disse. Mas tipo, né, uma cobrança, assim, para ele. Como que ele se sente cuidado, assim? Ele se sente, nossa, eu tô numa empresa que olha para mim e cuida de mim. Isso ajuda também esse motorista a querer ficar na empresa, a querer trabalhar direito, a querer fazer a parte dele. Eu posso responder que sim, né? Porque às vezes eles comentam comigo, né? Não, você não precisa de estar aqui, podia estar viajando, não sei o que. Eu estou lá, e à noite, né? Uhum. E demanda tempo. Eu tenho que preparar tudo, o que eu vou falar no dia, preparar as práticas. E é 1 hora de aula. 1 hora de aula. Cândida, você também já percebeu ou teve depoimentos também, né? Porque já que você fala de saúde e bem-estar, né? Eu acredito que essa prática também traga benefícios à saúde, porque o emocional é o que comanda tudo, né? E você tem essa percepção também, o motorista mais interessado em cuidar da saúde, como você falou, ele pode fazer isso caminhando, e às vezes a gente já entrevistou pessoas que conseguem, às vezes, fazer uma caminhada ali em volta do caminhão, sabe? Adotar novos hábitos que sejam interessantes para a saúde dele. Sim, porque a gente tem um programa que é uma corrida anual. Então, para eles participarem dessa corrida, não são todos, né? Eles têm que treinar todos os dias. Uhum. É um requisito. Para você fazer uma corrida, você tem que treinar, sim, né? Uhum. Então, a gente tem isso já lá na empresa. E tem motoristas que um dia eu até surpreendi. Ele estava no curso, no início, né? Ele estava numa esteira, fazendo uma esteira. Aí depois começou o curso, ele parou. Então, assim, eu acho que eles têm muito cuidado. Entendi. Eles sentem essa vontade de dar uma continuidade, né? Aquilo que eles estão recebendo naquele momento. E na prática a gente também fala em atitudes, que é para trabalhar as atitudes, senão não há mudança. Se você não trabalha o comportamento, você não tem mudança. Então tem a atitude da gentileza, que não é ser gentil só com os outros, você precisa se cuidar. Então isso é muito trabalhado. Porque, tipo, você cuidar da saúde é você cuidar de você, né? Porque sempre eu pergunto, qual a pessoa mais importante na sua vida? É a minha mulher, é a minha filha. Eu falo, gente, se você não estiver bem, como você vai cuidar do outro? Exatamente. Isso é muito... E você, na empresa, vocês tinham relatos, por exemplo, só pra gente ver também se existe, porque eu acredito que sim, talvez. Situações como, por exemplo, motoristas mais ansiosos, ou com mais falta por conta de algum problema relacionado à saúde ou emocional, né? E de repente você adotando essas práticas vai inserindo ali nele essa importância de olhar para isso. Vocês perceberam isso ou ainda isso não foi mensurado? A gente tem uma psicóloga 24 horas, uma empresa que tem motoristas que realmente precisam. Eu imagino. Que liga, tem esse apoio psicológico. Eu acho que tem essa corrida também que ajuda a incentivar muito. E você me perguntou, por último... Se você percebe já que com essas práticas adotadas,
esse número vai reduzindo um pouco, né? De pessoas até procurando pedir a psicóloga, eles começam a ter mais uma ansiedade, uma depressão, uma meditação é maravilhoso, né? Como estilo de vida. Eu tenho motoristas que chegam perto de mim, nossa, mas eu comecei agora, estou me sentindo tão bem, outro dia aconteceu isso, aí eu parei, eu não consegui fazer uma prática não, mas eu dei umas respiradas e eu consegui resolver as coisas de uma forma mais tranquila. Na verdade, você está dando a ferramenta, né? Que é mais ou menos o que às vezes os psicólogos fazem, né? Para quem é ansioso, para quem tem uma depressão, que às vezes rola uma crise no meio do dia, e aí ele acaba tendo as ferramentas. Você está entregando para esses motoristas algo que é muito precioso, né? Quer dizer, uma ferramenta para ele poder lidar ali, de repente com um nervoso ou com uma tristeza absurda, uma sensação de solidão, enfim. É mais ou menos isso? É mais ou menos isso. Porque assim, quando você pratica, você se percebe mais. O que você está sentindo, o que você está pensando. Se você se dá conta do que você está pensando e vê que seus pensamentos são coisas do passado, muitas vezes, que já aconteceu, ou então você está muito preocupado com o futuro, você percebe, né? E aí você pode escolher o que pensar. Sim. A gente ensina isso. Obrigado, pensamento, mas agora eu estou vou trabalhar. Eu estou focada aqui. Estou focada, eu estou dirigindo. Isso é uma coisa muito importante. Com certeza. Quando você se dá conta do que você está pensando, sentindo, ou mesmo sentindo no corpo. Quando eu chegando no curso, a primeira coisa é uma prática. Então, eles relatam e tem um bate-papo depois da prática. O que eles falam? Não, estou me sentindo muito mais leve, estou me sentindo relaxado agora. Isso é muito legal. O que acontece? Quando você respira, você acessa o seu sistema de... Nossa, me fugiu a palavra. De foco, de concentração? Não. De concentração, de relaxamento. Ah, tá. Então, o que acontece? Você respira, né? Seu corpo fica relaxado. Então, aí que eles falam para mim, não, realmente eu consegui relaxar. A gente acessa o nosso sistema, que é a resposta ao relaxamento. Agora eu lembrei. Acessa o sistema, que é a resposta ao relaxamento do corpo. O nosso corpo tem um sistema de... Então, você fica mais tranquilo. Entendi. E me fala uma coisa, curiosidade agora. Você mencionou logo no começo que você trabalhava na área de logística e vendas, é isso? Sim, que com certeza é uma área que deixa todo também mundo demanda, né? acelerado, tem metas, deve ter um problema atrás do outro ali para resolver. Isso que aconteceu com você, né? Não foi uma coisa boa, mas trouxe também para você essa lucidez de falar, peraí, né? Tá na hora de eu olhar um pouco para mim também. Recalcular a rota, recalcular, parar um pouco, não sei como que você era, se você sempre, né? Se você tinha essa coisa. Isso foi uma coisa, o ponto X para você falar, tá na hora de eu pensar um pouquinho diferente aqui. Foi. Eu acho que foi até por isso. Embora eu sempre pensava, na vida do motorista, não é estresse todo mundo tem, mas Sim. ele tem a pressa, a distração, congestionamento, tem as filas no trânsito, tem tudo, né? Para ele ficar estressado. Aí, depois que aconteceu, eu tentei voltar, mas falei, não é isso que eu quero. Eu não consigo mais esse ritmo acelerado do dia a dia. Então eu falei, e agora? Mas eu não sou uma pessoa de ficar parada. Aí eu comecei a estudar, fazer curso, e é isso que eu fiquei mindfulness, fiquei conhecendo mindfulness. Eu meditava antes, mas eu não sabia. Meditava assim. Hoje eu meditei, semana passada eu meditei, não era uma coisa constante. Sim. Eu não sabia que os efeitos que podia ter, o que eu podia ganhar com isso. Aí eu fiz o curso, e eu gostei tanto que eu fiz outro curso de 8 semanas, geralmente os cursos são de 8 semanas. Aí eu resolvi fazer, falei, não, eu preciso passar isso para as pessoas. Principalmente os motoristas. Porque como eu trabalhava, eu via o dia a dia deles. Sim. E foi assim, eu fiz o curso
no Instituto de Psiquiatria da USP, me formei como instrutora, eu posso dar certificado, e hoje é o que eu faço. Não, isso é muito interessante, porque o motorista, ele fica nessa onda, né, de estresse, como você mesma mencionou, cumprir prazo, todo esse processo, e se ele não para, não tem como. Ele pode ter por exemplo, até um mal súbito no meio da estrada, né, uma Exato. crise que provoque um acidente. Então, eu acho que trazer isso, apesar de ser uma coisa que para eles pode causar uma estranheza no começo, com certeza causa, acho que até pra gente causa, né? Uhum. A gente tem que parar, já causa. Mas ao mesmo tempo traz esses resultados positivos, de você evitar grandes, porque um caminhão é uma arma, né? É uma coisa, é uma arma na estrada. Exato. Então o motorista realmente, ele é uma peça extremamente necessária. E não adianta ele ser só um bom condutor, né? Ser um bom condutor é uma coisa que ele tem que ser. Mas ele tem que estar lá com a saúde dele em dia, saber controlar esse as nervoso. emoções. E, Cândida, você tem percebido, porque às vezes exemplos, né, como você disse, de alguns motoristas que levaram a prática a sério e tal, outros mais resistentes, sendo absorvidos ou entrando na prática por influência dos colegas que estão melhor, que se mostram assim, né, melhores. Tem uma psicóloga que ela é uma orientadora no nosso curso, que ela fala que mindfulness é igual Wi-Fi, que vai indo, todo mundo pega. Então, por exemplo, na minha casa a Joyce já faz, o meu esposo faz, quando eu vem cá, vou colocar para você, ele faz e adora. Tem dia que ele me cobra, hoje, a gente não fez a prática hoje. E o mais interessante é que hoje, mindfulness, além de ser um estilo de vida para mim, é o meu propósito de vida. O que eu quero? É levar isso para o maior número de motoristas, não só da minha empresa, já tem um número razoável, mas para todo o Brasil. Isso é legal. Esses são os seus próximos passos? É o meu propósito. Seu propósito. Já tem projeto? Você já está desenhando alguma coisa para... Eu já estou fazendo, né, alguma coisa em alguns lugares, fazendo como uma pequena palestra de 15 minutos. Então, assim, para o pessoal ter conhecimento, porque eles não conhecem e não sabem a importância. Sim, e como instrutora você pode, por exemplo, chegar numa empresa e treinar alguém para isso? Você tem essa... Eu tenho o certificado que legal. Diploma. Então, de repente, até empresas aí do mesmo ramo, transportadores, que queiram, que tenham interesse, podem te chamar. Sim, e tem muitas empresas já que já praticam. Sim, que legal. Geralmente, as empresas contratam o mindfulness ou qualquer outro tipo de meditação para produtividade. Tá. Mas só que não tem como ser só produtividade, porque engloba um monte de coisas. Sim. E no transporte, como você disse, ajuda até na questão de segurança, né? Imagina vocês se 15% dos motoristas do Brasil conhecerem isso, tornar isso como estilo de vida. Já melhora a gente. Claro. Porque não vai melhorar só a pessoa. Vai melhorar o trânsito de modo geral. Imagina os motoristas mais conscientizados, mais tranquilos, com mais empatia. Então saiu do motorista e já vai para o setor rodoviário. Na verdade, podia ser geral, né, gente? Porque eu acho que todo mundo... Até pra gente, né, amiga? Em muitos países, eu acho que a gente precisava. Eu acho. Em muitos países tem nas penitenciárias, nas escolas. Esses outros países todos têm. A maioria tem. Tem no parlamento europeu, acho que tem. Eu acho isso muito legal. Porque é qualidade de vida, né? E hoje o que a gente busca é justamente isso, qualidade de vida. Só que às vezes a gente não sabe por onde começar, muitas vezes. E pelo que você está me falando, a partir do primeiro passo, a prática é relativamente simples, né? Não existe tudo muito simples. Não existe rebuscamento, né? Não, porque eu te falei, escovar dente, caminhar, a gente chama de práticas informais. E tem as formais, que é quando você senta com o áudio,
em algum lugar, não precisa de ser muito silencioso. Um local lá, 10, 15 minutos, Sim. você ouve aquele áudio e faz a prática. Como que é o treino? Geralmente você treinar a prestar atenção nas mãos, nos pés, que são coisas fáceis, porque a mente está sempre pulando de galho em galho. E ela precisa de algo para estar lá. Focada. Tá focada. Então, se eu prestar atenção nos pés, na sola dos pés. Inclusive, tem uma meditação básica que a gente pode fazer. Se tiver com muitos assuntos, muitas coisas, tudo vem aqui, né? Ai, vem. Então você É para. verdade. Certeza que vem. E eu sinto tô até assim, já passou daqui, já tá aqui. Eu já tô assim, já. Ai, você vai ter que dar dicas pra gente. Nem que Para. seja nos bastidores. Você para, respira, leva a sua atenção para a sola dos pés. Mas você vai pensando, é isso? Pensando, você pode levar a sua atenção. Tirar tudo daqui. Você está com aquele monte de problema, coisa para resolver. Sim. Você para, senta ou mesmo em pé, leva a atenção na sola dos pés. Porque onde é mais longe das tensões? Os pés. Caramba. Olha. Vou tentar. Também. Não, eu vou tentar. Eu preciso, na verdade, assim, eu já tentei, né? Às vezes eu não consigo fazer uma meditação, mas eu acho que essas técnicas, eu acho que eu deveria ser igual motorista, certeza. Eu ia começar bem devagarinho até eu conseguir entrar num ritmo. E eu acho isso tão interessante, porque, né, a gente vê um setor como o transporte evoluindo tanto, né? Os caminhões evoluindo, as leis evoluindo, que nem a gente vê mesmo a transportadora de vocês numa luta para inserir as mulheres, quer dizer, uma série de coisas que se quebra, de paradigmas antigos, enfim. E eu acho que estava mais do que na hora de trazer coisas assim para o motorista, que é a peça-chave, né, para você poder garantir toda essa eficiência que a gente vê aí, né, na nossa frente. Era isso, era realmente fazer com que esse motorista também evolua, né, que ele saia um pouco da zoninha de conforto dele ali e comece a se olhar, comece a entender o seu papel, a sua importância, entender um pouco o seu corpo, os seus pensamentos. E que é possível ter um bem-estar, né? É possível ter um bem-estar. Em todo momento é possível, né? É verdade. Acho que é isso. Porque a vida é assim, um problema atrás do outro. Então, o Mindfulness te mostra como enfrentar aquele problema, como lidar com aquilo, o que você escolhe, né? Eu falo muito com os motoristas, que eles reclamam, eu cheguei na usina, deu problema na nota, eu cheguei para descarregar aquele problema, eu queria voltar. Aí eu pergunto, com qual atitude você quis resolver isso? Com gentileza ou com julgamento? Brigando com todo mundo. E quando você faz esses questionamentos para ele consegue parar e pensar? Ou ele ainda fala, não, mas eu tive que brigar, porque senão ninguém ia me ouvir, sei lá. Não, mas aí, como tá na aula, né, é o que a gente fala, eles contam os casos, mas também eu tenho um interessante de um senhor que na primeira vez, ele falou, não vou mexer com isso não, que coisa esquisita, não fez. Agora, depois ele resolveu fazer de novo, não sei porquê. Gente, ele vai em todas as aulas. Que legal! Aí ele conta que chegou na usina, tinha que pegar um papel para trocar nota lá longe. E estava chovendo e tinha muito barro. Aí ele pensou, e agora? Eu vou lembrar ele fala, Dona Cândida, vou lembrar para a gente resolver as coisas com gentileza. Ele foi lá, na lama, buscou o papel dele e foi embora. O que acontece quando a gente faz isso? Ele não se estressou. Exatamente. Ele cuidou dele. Era o que tinha naquele momento, ele não ia resolver no braço, ele não ia, então aceita, e vai. E até porque esse grito volta. que ele dá não atinge o outro, né? Na verdade, o outro fica lá, mas ele não vai fazer nada. Agora, ele não, né? Você falou de outra atitude que a gente trabalha, aceitação. Não é aceitação no sentido de submissão. Sim, aceitar as coisas como elas são. Elas são, não iam mudar naquele momento, ele ia ter que passar por aquilo. Porque se ele continuasse a brigar, ele ia ficar estressado, mas o problema continua. E tem a diferença. Antes, ele com estresse, ele com estresse, e o problema lá, ele sem estresse. Que é bem melhor.
que é bem menor. Essas aulas que você dá, por exemplo, o motorista, como você mencionou, desse que começou e depois saiu e voltou. Então, isso pode acontecer? É livre isso? Por exemplo, hoje eu tô afim de participar. Eu vou lá e participo. Amanhã não tô. Existe essa rotatividade ou existe um compromisso? Uma regra? Não existe, porque é um convite. Tá. Eu não obrigo os motoristas, é um convite para eles fazerem. Na Mindfulness, a gente aprende que é um convite. Que depende dele, né? Depende dele. Se ele vai querer fazer ou não. Agora, eu creio com a NR1, né? Agora, assim, eu acho que mais empresas vão procurar algumas coisas diferentes para fazer. Para poder adotar isso, né? Adotar. A NR1, ela seria o quê? Um projeto para uma lei para se colocar mais qualidade de vida? Alguma coisa? Trabalhar a saúde eu acho mental? Que eu não sei, eu acho que é uma lei. É uma lei. Tem várias NR, eu não sei te explicar direito. Porque como eu não estou na empresa agora, eu falei, tudo transporte, a única coisa que eu sei é fazer minha margem. Mas a Joyce vai te explicar direitinho. É uma exigência agora do transporte, agora, que chama NR1, que é cuidar do... Saúde mental, bem-estar. Isso. Que dá uma obrigada na empresa a ter esse tipo de... A ter um programa. Seja lá ele qual for, né? Justamente sobre o que a gente está fazendo, né? Que proporcione qualidade de vida, saúde emocional. Exato, justamente por esses números alarmantes que a gente fica vendo de acidentes que são provocados por isso, né? Vocês vão abordar um assunto assim, que tá em cima, procura saber direitinho na NR1, acho que é que saiu agora. Eu não sei a quantidade a partir de quando também, eu não sei não. Que as empresas têm um período também, né, para se adaptar, para poder atender. Eu acho que não é assim, né? Tem que atender. Porque nós temos esse programa, tem a corrida, que a pessoa vai todo dia. Você tem o psicólogo lá, 24 horas. 24 horas. Você percebe, talvez com essa prática, né, mais procura uma redução, porque às vezes ainda existe, não sei se ainda existe também, né, um preconceito em relação a procurar o psicólogo na empresa, às vezes as pessoas se sentem muito expostas, né, o colega tá vendo que eu tô procurando psicólogo, então tem algum problema. Exatamente. Então, com essa prática, também alguns mitos ou certos preconceitos foram quebrados? Eu acho que sim, que além disso, eu tenho a meditação presencial, que eu faço com o administrativo. Agora eu já tenho até uma sala, peguei uma sala lá, já coloquei ela para Mindfulness, então uma sala especial. Que legal. Um tapete, você pode chegar, deixar o sapatinho do lado, entrar, ligar a TV, colocar uma prática. Então, assim, uma coisa bem acessível para as pessoas da empresa. E aí todo mundo acaba indo. Todo mundo acaba indo. De uma forma natural, né? Não é uma coisa assim... Não, é uma coisa bem natural. E existe mais procura, além dessa procura que a Andrea perguntou, você já está há quanto tempo com essa prática na empresa? Tem 2 anos já. 2 anos. De quando você começou para agora, o crescimento foi grande? Você percebe também uma movimentação maior de motoristas aceitando o seu convite? Ou você ainda mesmo, fazendo há 2 anos, você acha que tem uma certa resistência? Tem. Tem? Tem, porque se fala em meditação... Não mudou o conceito deles? Não mudou o conceito. Eles acham que é coisa de hippie, de não sei o quê. Ou religiosa, como religiosa. E, na verdade, é um treino mental, gente. A gente treina a mente para ela ficar onde você quiser. Por isso que tem mais produtividade nas empresas, porque o cara foca. Isso aí. Quando a gente faz uma coisa com foco, a gente faz melhor e faz mais rápido. Tá vendo, motorista? Não é para ter preconceito com isso. Adote, né? A prática. Adote, né? Que até a sua condução e sua performance vão melhorar, né? Com isso. Até em casa. Até em casa. Eu faço sorteio de um livro. É do Thich Nhat Hanh, ele até monge. Ele até faleceu uns meses atrás. E ele ensina, fala no livro dele, como praticar lavando os pratos. Olha. É simples, como você disse, escovar o dente, lavar o prato, no dia a dia. Lavar o prato. O que é? Prestar atenção na louça,
sabe? Se tem algum desejo. Na Sim. água. Gente, é só isso. A temperatura da água, Temperatura. a espuma. E me leva a crer que a prática é viver o presente, né? Porque às vezes a gente vive muito no Atenta. passado. O passado às vezes traz um certo saudosismo, até uma certa depressão do que eu deixei de fazer ou não fiz. Isso. E o futuro não é Ansiedade. garantido. Então ele só te dá ansiedade, porque você não sabe do futuro. O futuro é hoje, né, só se for Deus pensar, pertence, como diz o ditado. O futuro, quem fica pensando muito no futuro, fica muito ansioso. Ansioso, ele não vive, Ansiedade. e aí... E se acontecer isso? E se... E a vida não é só assim, né? A vida é... Então, é um método, é um treino de você viver o presente, e é o presente que, né, suas escolhas aqui é o que vão te levar para o futuro. Então, pense no aqui e no agora. É isso. Você se programa, só que você vai estar executando agora. É isso. E tem uma pesquisa de Harvard que fala que 46,7% do dia a gente está fazendo uma coisa e pensando na outra. Ou seja, o meu acho que é 100% em do meu outras dia. palavras, Piloto automático. a gente vive no piloto automático. Nossa, eu preciso muito dessa técnica, sério. E olha só as consequências de viver Real. no piloto automático, né? É o xingamento no trânsito, é a É. irritação com o colega, às vezes uma palavra maldita para alguém, ou na Exato. família, como você disse, né? No caso do motorista, que ele percebeu o quanto ele era grosseiro e tal. porque ele era a tava quarta parando mulher. em... Não estava parando em casamento. Olha a Quatro, diferença que Olha a faz. diferença. Ele fala abertamente. Não, eu era uma casca grossa, sabe? Eu achei interessante, foi o primeiro curso que eu dei. Olha, que legal. Agora o curso já está bem melhor, que a gente vai aprendendo mais. Eu procuro uma mentoria da minha professora, que é uma pesquisadora do Instituto de Psiquiatria da USP. Ela lida com aqueles casos bem... Uhum. Então ela tem uma experiência enorme. Show de Olha, bola. Eu bacana. brinco com ela, se eu fosse a Kátia, tivesse experiência. Bom, Cândida, o papo tá muito legal, mas a gente tá chegando no fim. Mas a gente tem um quadro aqui que é só pra tirar um pouco dos mitos de alguma coisa relacionada ao assunto que a gente falou. Topa participar? Pode ser. Então, Roda a a vinheta. vinheta. Motorista de caminhão não tem resistência aos cuidados com a saúde mental. Mito ou verdade? Mito. Porque eles ainda não entenderam que se eles estiverem bem com eles mesmos, eles conseguem ter mais foco, mais concentração nas estradas. Técnica de bem-estar ajuda a promover a segurança na estrada. Mito ou verdade? Verdade. Que quando você está bem mentalmente, você consegue, quando você está mais presente, você consegue ter mais foco, estar mais concentrado, ter mais empatia nas estradas. A técnica de mindfulness só pode ser realizada em lugar silencioso. Mito ou verdade? Mito. Porque a prática de mindfulness, ela pode ser realizada em qualquer lugar. Seja na estrada, seja no seu local de trabalho, seja caminhando, praticando esporte, escovando dentes, ou até mesmo passeando com o cachorro. Ações de saúde e bem-estar contribuem para a valorização do motorista. Mito ou verdade? Verdade. Cada dia mais as empresas estão promovendo vários programas para valorizar mais as pessoas, tanto o motorista como o administrativo. Muito bem. Bom, Cândida, a gente queria agradecer sua participação. Eu acho que esse conteúdo, assim, a gente nunca tinha abordado assim, nessa Exatamente. perspectiva. E eu acho que é bem importante que a gente fale sobre esse assunto para que os motoristas tirem um pouco desse mito, né? De que é só uma meditação, de que não tem, de repente, nenhuma relação com a profissão, né? Que eles entendam que sim, que eles são uma peça-chave aí no transporte, que eles precisam estar bem, seja na mente, no corpo, enfim, para poder promover um trânsito seguro, né? Olha, eu torço para que essa prática, essa técnica e o que for, né, Exato. bom para a saúde mental do motorista, o bem-estar,
assim, né, cresça. Cresça, que outras empresas TLC. tragam isso, que outras empresas... outros motoristas se interessem. Aí, olha, tenho aí a Transjordano como exemplo, né, para levar para a empresa essa técnica. Eu achei muito interessante e eu quero fazer. Ah, eu também. também. Agora, aliás, Cândida, acabando aqui, você já vai dar você uma já vai dica dar dicas aqui pra gente, então é Então, isso. obrigada, viu, pela presença. Eu é que agradeço vocês estar divulgando, isso é uma divulgação. Isso é muito importante, porque para que outros motoristas vejam o que existe e que eles podem, mesmo com essa profissão que exige muito, no dia a dia eles podem estar bem. Porque a gente pode escolher como eu reajo, como eu vou agir no meu dia a dia. Muito legal. Viu? Fica com essa dica. Isso. E para conteúdos como este, sempre fique aí ligado, toda quarta-feira, às 19h30, aqui no Vozes do Transporte. Obrigada então se pela audiência. inscreve aí no canal para não perder, né, Déia? Nenhum conteúdo. Até a próxima. Até a próxima.